Pessoal, nessa vida acontecem tantas coisas que a gente não consegue explicar. Nem o mais renomado sociólogo ou um grande psicólogo não consegue é, é, desvendar determinadas situações que acontecem. E essa visita, agora recentemente, quinta-feira passada, né, do presidente Lula a Washington, lá, que foi recepcionado pelo próprio presidente lá na Casa Branca, ela teve aí um momento ímpar, né, nesse relacionamento Brasil-Estados Unidos. Por que eu falo isso? Porque, primeiramente, eu não me recordo de líderes como o Zelensky, o Vladimir Putin e tantos outros líderes mundiais que foram até a Casa Branca recepcionados pelo presidente Donald Trump, inclusive o próprio Javier Milei, lá da Argentina. Nenhuma dessas personalidades foi recepcionada ali com um tapete vermelho. Né? Aquele tapete vermelho, pessoal, significa muita coisa. Significa que aquela pessoa está sendo muito, mas muito bem-vinda naquele local. Né? Se vocês não sabem disso. Então, o presidente Lula, que veio aí tocando farpas, né, com Donald Trump, naquele período da supertarifação, e aquele babaca, aquele Eduardo Bolsonaro, mais o Paulo Figueiredo, lá dos Estados Unidos, falando bobagem. Né? E essa atitude de Donald Trump deixou muito bem claro que ele não gosta de pessoas covardes que baixam a cabeça para ele, não. Assim como Flávio Bolsonaro, assim como Jair Bolsonaro já demonstraram que estão dessa forma, né? Eles se curvam diante da liderança de Donald Trump. E o presidente Lula, ao contrário disso, mostrou muita firmeza, né, na defesa da soberania e dos interesses do Brasil, né? Não arredou o pé, ao invés de ficar lamentando, né, as sanções do presidente Donald Trump, não, ele largou tudo isso de mão e correu atrás, buscou novas parcerias, né, e ampliou as parcerias já existentes, né, no quesito exportação dos produtos brasileiros. Tudo isso fez Donald Trump refletir, além da pressão interna que ele sofreu, já que o Brasil é um dos principais fornecedores de alimentos e outros produtos essenciais lá para os norte-americanos. Então, tudo isso fez com que Donald Trump recuasse, né? Além, é claro, do que o Brasil tem a oferecer daqui para frente. Né? A gente sabe que essa parceria Brasil e Estados Unidos rola aí há mais de 200 anos, sempre com os Estados Unidos levando vantagem financeira. Né? Então, eu estou vendo já a justificativa de Eduardo Bolsonaro, por exemplo, dizendo que esse acolhimento, essa forma como Lula foi recebido, é porque Lula vai entregar as terras raras, vai entregar o Brasil, que essa seria a proposta, né, da galera aí da extrema-direita. Né? E claro que o Brasil está aberto, sempre esteve aberto a parcerias com outros países, mas uma parceria de respeito, né? E não de entreguismo, como é a proposta do pessoal aí da extrema-direita, mais precisamente dessa família de Jair Bolsonaro. E eu tenho visto pessoas chamarem Lula de cachaceiro, chamarem Lula de ladrão, né? 9 dedos, nada a ver isso, mas chama. Enfim, nordestino, comedor de calango, comedor de capim, uma série de conotações, analfabeto, né? E o cara, né, com toda a diplomacia, conseguiu contornar o ímpeto, que não é uma coisa fácil, o ímpeto de Donald Trump. E
pelo que tudo indica, né, eles estão formando aí uma grande amizade. Surgiu praticamente de um encontro relâmpago, né, deles dois, eu acho que em menos de 30 segundos. E a partir dali, né, o tal do clima rolou, né, e aí Lula conseguiu, acho que algumas ligações que eles fizeram, e eles ficaram lá a portas fechadas, tratando de negócios, de homem para homem, de presidente para presidente, e não como fazia Jair Bolsonaro quando quis entregar a Amazônia, por exemplo, para Donald Trump, quando ele entregou aqui a base de Alcântara, aqui no Maranhão, para ele, né? Todo mundo sabe disso. Enfim, um lambe-botas, né, que era presidente da República, não merece ou não mereceu o respeito por parte de Donald Trump. E ele se diz, né, apaixonado por Trump, apaixonado pelo povo norte-americano, mas isso não interessa para Donald Trump. Donald Trump tem muitos, mas muitos defeitos. Mas uma qualidade que eu percebo nele é justamente essa. Ele não gosta de pessoas covardes, viu? Pessoas que se humilham perante a ele. Ficou bem claro agora, né? E você, que é meu conterrâneo, concidadão, há de convir comigo que o nosso povo brasileiro, infelizmente, a gente está cheio de cagão aqui, né? Cheio de cagão. E a qualquer movimento de Donald Trump já fica se mijando e se cagando com medo de uma bomba, de uma guerra, de uma coisa. Quando não tem nada a ver. As relações do Brasil sempre foram boas com todos os países. A gente não tem um histórico de arrumar encrenca com ninguém. Não vai ser agora. Não vai ser dessa vez. Tá certo? Temos que nos precavermos? Temos. Mas a gente tem aí os olhos do mundo voltados para nós brasileiros, graças ao presidente Lula. E quem é contra o presidente Lula tem que engolir isso, caladinho, entendeu? Caladinho, porque já sempre falo isso, contra a verdade, contra os fatos, não existe argumento. Vocês podem inventar o que vocês quiserem, que ele vai entregar tudo, enfim, né, que Donald está preparando uma armadilha, já ouvi isso também. Só babaquice, só babaquice. Procurem valorizar o nosso país, pessoal, e valorizar o nosso presidente, tá certo? Não é possível, eu não consigo entender como entra ou como não entra na mente de vocês determinadas coisas. É só uma resistência mesmo do seu cérebro à realidade, à verdade, aos fatos. É só isso. É igual a pessoa que pega um maço de cigarros, o que acontece com você, que é resistente a tudo que está acontecendo, a mesma coisa acontece com uma pessoa, um fumante, quando ele pega um maço de cigarros, ele faz questão de não ler, por exemplo, a advertência que está lá, impressa no maço de cigarros, né? A advertência do Ministério da Saúde, dizendo que aquilo ali vai lascar com o cara, ele faz questão de nem olhar para aquilo. Da mesma forma age você, bolsonarista. Você não gosta da verdade. Você procura, sabe, argumentos para distorcer os fatos, mas você não aceita a verdade. E você não aceita o posicionamento de quem pensa diferente de você. Você é uma pessoa louca, doente. É assim que eu vejo o bolsonarista. Uma pessoa doente, psicopata. Tá certo? E se não está fazendo tratamento, tem que fazer tratamento psicológico. Tá certo? E acaba, por tabela, prejudicando o Brasil. Sabe por quê? Quando você elege um deputado federal ou um senador da República, né, desse pessoal da direita, por exemplo, Nicolas Ferreira, esse Magno Malta, esse tal de não sei o que Trovão, essa galera todinha que são um bando de vagabundos, não trabalham. Esse pessoal não trabalha. O serviço deles é simplesmente atrapalhar o governo,
sabe, emperrar a máquina do governo. E com isso, prejudicar todos nós. Todos nós somos prejudicados com com essas atitudes desses parlamentares que deveriam estar ali, entendeu? Para beneficiar a população brasileira, beneficiar tanto quem votou para eles quanto quem não votou, né? O povo brasileiro. Mas não, o serviço deles, ele não quer saber se a gente vai se lascar, não. Eles querem queimar a imagem do presidente Lula e do PT, da esquerda, etc, etc, etc. Largaram a Globo de mão agora, é só largando o pau no PT, chamando petista de burro, nordestino de parasita, essas besteiras, essas babaquices que eles inventaram, para justificar a sua cegueira intencional. São cegos porque querem, mas não querem ver a realidade. Tá aí, ó, o presidente Lula recebido com tapete vermelho, ovacionado pelo presidente Donald Trump, tá certo? Não foi entregar o Brasil coisíssima nenhuma, eles foram fazer parcerias, discutir negócios, como dois homens, e não como um capacho que a gente tinha aqui, desculpa, né, na presidência, que era o Jair Bolsonaro, que era capacho de Donald Trump, assim como o Javier Milei é capacho dele. Bolsonaro era a mesma coisa, tá certo? Não, a gente tem um presidente cabra macho, homem, que foi lá, um líder, né, absoluto, e mostrou como é que se faz política. Olha aqui para Lula. Você também tem que aplaudir. Quer queira, quer não, você é beneficiado pelas atitudes do nosso presidente. Só isso que eu tenho para falar. Um forte abraço.